Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu quero criar disposição aqui no meu canal para falar de uma obra que eu acabei de ler, né? Acabei de ler, eu acabei de ler ela ontem, né? Essa daqui, ó, Olga, de Fernando Moraes. Tem até uma suástica aqui. E o subtítulo é assim: A Vida de Olga Benário Prestes, judia comunista entrega a Hitler pelo governo Vargas. E aí a gente tem uma imagem na capa dela e uma sombra, né? E aí o que que acontece? Aqui nesse livro a gente vai ver, vai voltar no tempo e vai lá para 1926. Se eu não me engano, foi a época que ela nasceu. É, e vai começar a conhecer um pouco da biografia da Olga, com base nos levantamentos históricos feitos pelo Fernando Moraes. E a Olga era uma menina assim que que era muito esperta, né? E ela, ela começou a ela é judia, né? Ela é judia e viu que estava acontecendo muitos problemas e quis ela é comunista, né? Ahn, e bom, eu não sei se vocês sabem, mas crianças, eu penso eu assim, naturalmente, se a gente não esforçar a criança, ela vai de certa forma ter tendências maiores para o comunismo, né? O comunismo no sentido de todos os coleguinhas poderem, né, ter o mesmos privilégios, né? Até porque se a gente já viveu vários tipos de regimes, né? Já viveu regimes onde a força era superior, as mulheres não tinham lugar, né? A gente já viveu muitos tipos de regimes com base nas histórias estudadas e tal, relatos. E hoje a gente tem o capitalismo, mas o capitalismo ele não é perfeito. Ele é cheio de problemas e problemas, principalmente problemas insolúveis, não, problemas que não são solucionáveis, são ignorados para contratos e vida, né? Então, eh, eu vejo aqui pela biografia que a Olga, ela era uma pessoa que muitos de nós já fomos ou ainda somos por dentro, né? Aquelas pessoas que lutam fielmente para acreditarem que mereciam, né? E que todas mereciam, né? Essa, eu diria assim, essa vontade, né? De poder, né, dispor de recursos, né? Iguais, o que não é uma verdade. E aí, Olga, a gente vai acompanhando a vida da Olga, né? E vai conhecendo ela, né, a sua família, assim. É, e bem no começo do livro, assim, a gente já vê já na, a relação dela com o Prestes, né? Que ela precisou sair do seu país por conta de perseguições e o Prestes ele estava comandando, né, um batalhão
E aí, de repente, ela conhece o Prestes, eles se relacionam, né? Aí vai contar a história dessa relação e das perseguições que ela sofreu. Ahn, Durante o livro, né? Vai contar, vai relatar toda essa história. E aí que o legal desse livro, então, é que na hora que a gente tá lendo, quando o autor percebe que a gente deu pra gente se afeiçoar com a autora, a autora não, a personagem principal, ele começa a colocar fotos, né? E aí, nossa senhora, na hora que a gente começa a enxugar os olhos com as fotos, né? A gente cria uma empatia. E é como se a gente realmente pudesse, numa sombra, né? Estar lá por um período, né? A gente pensa muitas coisas, né? Eu pensei várias coisas sobre isso, para ser sincero. Coisas que transcendem a racionalidade, mas que ainda existem na racionalidade, porém nos segredos das inteligências humanas, né? Dos favores humanos que nos cercam de inteligência. E aí, quando chega, né? Quando ela é obrigada, né? Ela vem pro Brasil, começa a viver no Brasil. Ela e o Luiz Prestes têm um filho. Quando ela é obrigada a deixar o Brasil, né? Por ordem do Getúlio Vargas, é muito triste, cara. Porque o Fernando, né? Ele conta muito bem, ele escreve muito bem a sua, a sua pesquisa é excelente, excelente mesmo. Ahn, cara, a gente consegue vivenciar basicamente, emocionalmente. Esse aqui é um mapa do campo de concentração que a Olga esteve. É, como foi a captura da Olga, o sofrimento, a dor que a Olga passou tanto no Brasil, nas escondidas, né? Tem uma parte que parece até filme de investigação, né? Ela dá um passaporte para ela com outro nome, e aí ficam investigando ela, pegam ela, levam ela para celas, torturam ela. E bom, uma coisa triste que eu vi que eu fiquei sabendo nesse livro é sobre a Siemens, né? A empresa Siemens e muitas empresas que utilizavam mão de obra eh, dos judeus, né, presos nos campos. Nossa, é terrível, cara. Né? Ah, principalmente quando a gente tenta amar os irmãos como Deus nos ama, né? É triste demais. Porque a gente olha para o nosso espelho e pensa assim: cara, eu tenho que admitir que poderia ter sido eu dos dois lados, né? Então, de certa forma, a alma chora, né? Por essa consideração. Até porque é, fala da filha, do amor dela pela filha. Ainda naquele tempo não tinha toda essa, essas variações de linguagens, essas derivações de linguagem que a gente hoje tem pelo fato das câmeras e das imprevisões. Ah, Você tem uma linguagem de carta muito pura, sabe? Hoje a gente não acredita mais, a gente é difícil encontrar pureza nas cartas, nos escritos. É difícil, tem que coar bastante
para a gente encontrar uma certa pureza nessas cartas, eu diria assim. Até porque nem hoje parece que carta não existe mais, né? Quem é que manda carta hoje em dia? O outro dia eu fui tentar pedir para mandarem para mim a conta, entregar aqui em casa, né? Aqui, aonde que eu tô. Mas nem isso eles fazem mais. E olha que é uma cobrança, hein? Então isso às vezes é estranho, né? Como as pessoas, ó, existem muitas facilitações, entretanto, ainda existe muita gente sendo obrigado a trabalhar em diversos regimes e sendo considerada, e ainda sendo considerada, eu diria, mão de obra desqualificada, né? Mão de obra sem inteligência, né? Mesmo com todos os recursos hoje, ainda tem gente que gosta de deprimir as pessoas dizendo que elas não são inteligentes, elas não são superiores, né? E aí dizem assim para elas com raiva e com bravatura: você precisa de procurar um especialista. E aí rosnando igual cachorro bravo: especialista, né? Não é assim, cara. Primeira coisa, primeiro de tudo, o especialista maior de todos está bem dentro de nós, né? Quando a gente não consegue acessá-lo, a gente sim precisa de ajuda, né? Muitas das vezes a gente nos cerca de falsos amigos, falsos compromissos, falsas colaborações, né? Só para às vezes esconder, né, o que a gente tem de mais precioso, porque a gente tem medo, a gente é inseguro, porque muitas das vezes isso é um modelo de negócios, né? A gente tem os cofres, os bancos. Opa, isso aqui tem que ficar guardado, senão as pessoas não vão tratar isso bem. E não é assim, cara. A gente precisa de maior crédito para as pessoas, para elas provarem, para elas terem como provar que elas são merecedoras desse crédito, né? Que a gente não pode subestimar os seres humanos. E a Olga, ela fez isso, ela fazia isso. No campo de concentração, conta aqui que a Olga, né? Ela foi, ela sofreu bastante, tem vários acontecimentos aqui eh, que são bem aterradores, eu diria, né? Mordem a gente. Mas uma coisa bonita é que quando ela chegou em um dos quartos, né, com várias mulheres, e ela viu toda a imundície que estava, ela ousou levantar a voz e, e conduzir as pessoas para a reorganização daquilo que se via ali, né? Então ela colocou as mulheres para cima, ajudou elas a zelarem por elas, né? Porque as mulheres que ela encontrou lá no campo de concentração estavam é, como se fosse prontas para morrer, né? Prontas para se entregar, né? E a Olga, ela não, porque ela tinha uma filha e ela tinha esperança. Pena, triste, né? Que a gente não teve uma história melhor em relação aos acontecimentos, porque a Olga, infelizmente, não pôde encontrar com a sua filha novamente, e é uma das partes mais tristes, porque, como eu falei, a pureza da carta, a pureza da voz, né,
do narrador, né? A escrita dele é de se acreditar, né? Por mais que existem ousadias por todas essas contas, né? É por isso a gente tem vários historiadores pesquisando até hoje sobre tudo que aconteceu, mas existe coisas aqui, né? Formas. Esse cara aqui é um bom informador porque ele me fez querer acreditar para, de certa forma, produzir um sentimento em relação a Olga e a sua família, né? A, a me dispor a ficar triste por ela, né? Então esse livro é um livro bacana, né? Ele não é um livro tão grande e ele é muito bem escrito, viu? 314 páginas. Eu indico para todos aqueles que querem estudar jornalismo, principalmente, porque aqui a gente tem um trabalho muito bom de jornalismo, né? Então é isso, né? Outras coisas você vai só encontrar lendo mesmo, né? Mas tem muita emoção, muita profundidade, né? Nessa biografia, assim, né? Biografia histórica. Bom, eu vou ficando por aqui. Biografia, assim, porque às vezes parece que é uma biografia, mas por um trabalho jornalístico, né? Não foi ela que escreveu, foi o jornalista que escreveu a partir de muitas pesquisas históricas. Mas ficou muito convincente, eu diria, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!